Olá, irmãos, boa tarde. Hoje é 30 de março de 2018, é a Sexta-feira da Paixão. Hoje é o dia onde se relembra o dia mais importante de todos os tempos para a humanidade. É o dia que Jesus Cristo morreu na cruz. E eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre isso, já que é um dia tão importante e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo e que são muito importantes para a gente entender o contexto desse dia e a real importância do que aconteceu com Jesus na cruz num dia como hoje. Hoje é um dia de reflexão, de interiorização, onde a gente deve pensar muito em Yeshua, Jesus Cristo, e lembrar do sacrifício que ele fez por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados, meu, seu, de todos que aceitarem ele como Salvador. Okay? Jesus Cristo morreu por todos os que aceitam ele como Salvador. Tá? Então, eu gostaria de compartilhar essa história com vocês e fazer ao mesmo tempo essa reflexão de quão importante é esse dia para todos nós, para aqueles que acreditam em Yeshua, em Jesus Cristo. Esse dia é o dia mais importante da humanidade. Tá? Então, vamos começar a falar, porque o que se comemora hoje, principalmente com as tradições católicas e tudo, é a Sexta-feira da Paixão, né? E o que nós chamamos hoje de Páscoa é comemorado no domingo, que na verdade é o dia da ressurreição do Messias, é o dia da ressurreição de Yeshua. Então, para a tradição, para a cultura judaica, essas coisas são um pouco diferentes. E a gente não pode esquecer que Jesus, que Yeshua, era um judeu. Então, na verdade, na tradição judaica, o Peshá, que né, seria a Páscoa, é comemorado no dia da crucificação, tá? No dia que Jesus foi crucificado. Tá? E não é comemorado por causa disso. Na verdade, o Peshá, ele é a saída do povo do Egito, da escravidão no Egito. Tá? Então, no dia que Deus dá a ordem para que os israelitas saiam do Egito, ele fala para que fosse matado, né, um cordeiro e que o sangue fosse passado nos batentes das portas para que o anjo que matou todos os primogênitos do Egito passasse por cima dos israelitas e que não matassem os primogênitos deles. Tá? Então isso é conhecido como a Páscoa judaica, o Peshá. Em inglês tem uma conotação um pouco mais correta, digamos assim, chama Passover, né? Quando o anjo passa por cima da casa dos israelitas, assim não matando os primogênitos, e nesse dia em que eles saem da escravidão do Egito. Então a base dessa festa vem daí, tá? Então, depois disso, os israelitas saem de lá, né, do Egito, da escravidão do Egito, ficam 40 anos no deserto, onde eles recebem a lei de Moisés, né, a lei mosaica, e nessa lei é dada a eles uma festa onde se comemorava a saída do Egito nessa ocasião. E essa daí era a comemoração, ok? E durante a lei, nessa ocasião, eram feitos vários rituais que eram, aí sim, era a Páscoa judaica, né? Que apontavam todos eles para Yeshua, para Jesus Cristo. Então, essa comemoração, essa festa, né, é onde se sacrificava o cordeiro perfeito,
tal, todas essas coisas apontando para Jesus. E tinha outras várias cerimônias, digamos assim, né? Onde era feita a celebração da Páscoa, tinham vários tipos de alimentos. Eu não vou citar aqui, porque, sinceramente, eu também não tenho um conhecimento tão profundo de todas as tradições, as, os rituais judaicos para essa ocasião. Tá? Mas existiam ervas amargas, existiam várias coisas ali das quais se lembrava dessa saída do povo de Israel do Egito, da escravidão. O que é mais importante disso tudo é que quando a gente vê hoje numa tradição milenar, né, no que nós comemoramos hoje, que dentro de uma cultura cristã, a ressurreição de Cristo tem algumas diferenças aí e que muitas vezes passam desapercebidas. Por exemplo, quando Jesus Cristo, na última ceia, né, ele pega o pão e parte com os discípulos, dizendo, né, que eu sou, esse é o meu corpo que é dado por vós e tal. E depois o cálice, né, o vinho, que também celebra a nova aliança, e o sangue que é derramado por nós e para a remissão dos pecados. Né? Essas coisas vêm da celebração judaica. Tá? Então, na ocasião dessa celebração, existia na mesa um pão, na verdade era um pão ázimo, né, um pão sem fermento, todo furado, ele era redondo, todo furado, que relembrava não, que apontava para esse sacrifício de Cristo. Então esses furos e essas coisas no pão representavam os flagelos que Cristo sofreria por ocasião da crucificação. Tá? Todas aqueles flagelos, o que ele sofreu antes de ser pendurado na cruz, né? Significava isso nesse pão. E esse pão, existiam vários pães nessa mesa, mas tinha um pão específico do qual não era comido. Ele era um pão que era designado para o Messias, que o povo de Israel esperava. Tá? Da mesma forma, o vinho. Tá? E existia nessa celebração, nessa ceia de Páscoa judaica, uma taça de vinho que também não era bebida por ninguém. Ela ficava ali e esse pão e esse vinho, eles representavam, eles ficavam ali aguardando o dia que o Messias viesse, e o dia que ele viesse ele ia comer e beber desse pão e desse vinho. Então, a profundidade do que aconteceu ali é muito maior do que o que a gente imagina. Tá? Nessa ocasião, nessa celebração da Santa Ceia, é exatamente esse pão e essa taça de vinho que ninguém tocava por ocasião dessa celebração, é que Jesus pega esse pão e esse vinho e reparte com os seus discípulos. Ok? Então, isso daí é uma coisa maravilhosa. E ele já estava, né, mostrando que ele era o Messias, que o corpo dele seria entregue por nós e o sangue dele seria derramado por nós. Tá? Completando assim a missão que Deus Pai tinha dado para ele. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ok? Essa missão ele completa num dia que a gente comemora hoje, como a Sexta-feira da Paixão. Tá? Então, com o tempo, as tradições e o paganismo e as coisas vão se acumulando e vão se entremeando nessas coisas, e isso vai se perdendo. Claro, já se passaram praticamente 2000 anos desse evento. Graças a Deus ainda é comemorado isso, é relembrado isso. Tá? Mas muitas das coisas vão se perdendo e a gente vai fazendo as coisas automaticamente e não percebe a real importância de tudo isso.
tá? Hoje é um dia, como eu falei no começo do vídeo, de contrição, de pensamento, de agradecimento daquilo que Jesus fez por nós na cruz, tá? Não é um feriado para a gente ficar celebrando, fazendo bagunça. É um dia de contrição, é um dia de que a gente relembre mesmo disso. Isso estou falando quem acredita em Yeshua. Hoje, na cultura secular, a gente celebra então no domingo o dia da ressurreição. Tá? Eu vou ficar aqui contando as histórias porque, né, as pessoas estão cansadas de saber todos os eventos que aconteceram, né, nesse dia. Tá? Graças a Deus também isso é muito divulgado até hoje. A via, né, sacra pela Igreja Católica, mostrando ali o caminho que Cristo fez até a cruz. E então é possível, né, saber bem o que aconteceu ali naqueles eventos. Tá? Mas, quando a gente pensa da maneira que é comemorado hoje isso, tá? A gente, né, não parece uma coisa inocente, o coelhinho da Páscoa trazendo ovos de chocolate para as crianças, né? Uma coisa bonitinha, aparentemente sem nenhum problema e nenhuma carga espiritual maior. Mas eu tenho que dizer que sim, que há. Tá? Na verdade, essa época no hemisfério norte é o começo da primavera. E aonde começa a se colher, né? Tem a plantação, as colheitas, e começam os primeiros frutos da primavera a, né, serem colhidos. Então, nessa época, os rituais pagãos, eles celebravam, né, e cultuavam uma deusa da fertilidade. Tem vários nomes: Astarte, Astarote, Ishtar, várias coisas. O fato é que em várias culturas essa mesma deusa ela é representada por uma deusa na Turquia, né, antigamente lá na Galáxia, se eu não me engano, era uma deusa que tinha vários seios, né, para relembrar, para cultuar a fertilidade. Em algumas outras culturas era exatamente isso. Essa deusa, ela segurava em uma mão um coelho, símbolo de fertilidade, e na outra mão um ovo, tá? Também símbolo da fertilidade. E eram sacrificadas, às vezes até crianças, muitos sacrifícios, inclusive humanos, para que a colheita fosse boa. Esses sacrifícios eram direcionados a essa deusa. Tá? Então, na verdade, esse negócio de coelho e de ovo, tudo, é um ritual pagão, tá? Para essa deusa que se perpetua até hoje, justamente nessa ocasião aonde se relembra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Ok? Então, só para a gente saber, porque não estou aqui dizendo que não é para você dar um ovo, um chocolate para o seu filho, mas você pode explicar para o seu filho da onde vem isso e que isso é um ritual pagão, que o que a gente acredita, quem acredita em Jesus, acredita diferente. E na verdade o que aconteceu nesses dias, há praticamente 2000 anos atrás, é o evangelho que é pregado. Tá? Que um resumo do evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará para estabelecer o reino. Tá? Então, esse daí, se você for fazer um resumo do que significa o Evangelho, é isso, que Jesus morreu. Ele veio, se fez carne, é um homem, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Tá? E virá para estabelecer o reino.
Esse aí é um resumo muito simplista, mas muito verdadeiro do que é o Evangelho, ok? Então, dito isso, a gente consegue já entender um pouquinho melhor. Lógico que tem muita coisa para ser falado, mas eu não vou fazer aqui um vídeo de 2 horas mostrando todos os detalhes e todas as nuances disso. Eu acho que o básico, o que é principal, eu já tenho falado aqui no canal, em outros vídeos também. E em relação a esse dia, está bem resumidamente o que, né, é para a gente entender e da maneira como a gente deve agir nesses dias, da maneira como a gente deve entender esse sacrifício de Cristo. Tá? A gente vê, principalmente no dia de hoje, muitas coisas, canais de televisão e tudo falando de Jesus Cristo, mas para quem tem um entendimento espiritual do que aconteceu, do que Yeshua fez por nós, essas coisas que aparecem na televisão parecem piada, porque existem estudiosos. Hoje mesmo passou na televisão uma pessoa que escreveu um livro e falando de Jesus, dos pergaminhos do Mar Morto e de muitas coisas que são maravilhosas, são interessantíssimas, mas que tem uma visão de Jesus, né, de Yeshua secular, uma visão que mostra um homem, talvez um intelectual, ou então uma pessoa estudiosa que aprendeu muito a respeito da humanidade e que se tornou um ícone, entendendo Jesus como uma pessoa, sim, não vou dizer simples, mas uma pessoa normal. E não entende o sacrifício que ele veio fazer, não entende que tudo isso era profetizado desde o começo até o fim, não entende a parte espiritual. É bem triste da gente enxergar isso. Espero que você possa enxergar isso dessa maneira, tá? Porque essa parte espiritual é a que vale. A parte secular, a parte dos estudiosos, dos especialistas, essa daí não leva a lugar nenhum. Leva a um entendimento muito superficial e muito errado do que verdadeiramente significou a morte e a ressurreição de Yeshua. Okay? Hoje, em Israel, coincidentemente, essa data, né, do Pesach, se eu não me engano, vai ser no domingo, tá? Porque lá o calendário é diferente daqui, é baseado na lua, enfim. Vai coincidir a Páscoa dos judeus, né, o Pesach, com a Páscoa, com a ressurreição, com a Páscoa dos gentios, digamos assim, né? E é um ano muito importante, porque Israel esse ano vai completar 70 anos como nação novamente, né? 14 de maio de 1948 foi instituído Israel como nação. Novamente foi reconhecido, né? Reconhecido em 47 e instituído em 48, 14 de maio. E é gozado, porque é bom a gente acompanhar os eventos que estão acontecendo lá em Israel. Me parece que a embaixada americana em Jerusalém deve ser inaugurada em 14 de maio de 2018, ou seja, 70 anos depois do nascimento de Israel como nação, do renascimento de Israel como nação. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que fala da contagem do tempo de cativeiro de Israel. É muito interessante. Se você ainda não viu, vá lá e assista esse vídeo e você vai entender melhor, né? Porque só em 14 de maio de 1948 foi restaurado Israel como nação. É maravilhoso. Deus não faz nada por acaso, não acontece nada por acaso. E o importante é que esse número de 70, né, ele tem muita ligação com os judeus, né, com os israelitas. 70 anos de cativeiro da Babilônia, né, que o profeta Jeremias disse,
quando Jesus também falava do templo, que ali não ia ficar pedra sobre pedra e tal, foi 70 anos depois que Roma invadiu, que o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu literalmente o templo, não ficou pedra sobre pedra. E agora, mais uma vez, esse número 70, próximo da gente, muito próximo, 14 de maio, para ser mais específico. Tá? Só como curiosidade, em relação a Israel, na época existia um imposto do templo que era de meio shekel, né, que as pessoas pagavam esse imposto para entrar no templo. Eu até tenho uma moeda aqui que foi dada pelo meu mestre e professor, amigo e irmão, o Joseph. Tá? Só para mostrar para vocês, aqui está uma moeda de meio shekel. Tá? Essa daqui é a moeda que era o imposto do templo que você pagava, tá? Meio shekel. Essa daqui é o que você pagava para entrar no templo. E está sendo cunhada uma moeda comemorativa em Israel, que tem o desenho do templo de um lado, e do outro lado uma foto, não uma foto, né, o rosto do rei Ciro, em paralelo com o rosto do Donald Trump, que reconheceu Israel, Jerusalém, como capital de Israel. Isso só a título de curiosidade. É bom a gente ficar de olho nesses eventos que estão acontecendo em Israel. Tá? Donald Trump, cunhado numa moeda de comemoração de meio shekel, que era o imposto do templo, é alguma coisa relevante. A gente precisa ficar de olho nisso e ficar de olho nos acontecimentos em Israel, principalmente daqui para frente. Eu tenho quase certeza que no dia 14 de maio alguma coisa muito importante deve acontecer em Jerusalém. Não estou dizendo que é a volta de Jesus, nada disso, mas para que as atenções se voltem para Jerusalém, porque lá é o centro de todas essas coisas, tá? E então que a gente preste atenção, porque uma coisa é certa, nós estamos vivendo nos dias finais. A volta de Yeshua é muito próxima. Muito próxima, não quer dizer que vai ser amanhã, do ano que vem, mas é muito próxima. Tá? A gente vai ter o privilégio de observar os eventos. E também vai ter a infelicidade de participar de alguns eventos. Então, para aqueles que entendem que Yeshua é o nosso Salvador, esses vão ser ajudados nessa ocasião. Para quem não entende, a coisa vai ser muito difícil, muito complicada. Tá? Tá aí a palavra de Deus que não me deixa mentir aqui. Tá bom? Mas isso é material para um outro vídeo. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todos os que estão seguindo o canal. Ajude a divulgar esses vídeos e a divulgar essas palavras, porque pode ser importante para alguma pessoa que ainda não conheça ou que queira se aprofundar um pouco mais. Tá ok? Vamos refletir sobre o dia de hoje. Sexta-feira da Paixão, o dia que o nosso Salvador morreu. Mas ele vive, ele ressuscitou e ele vive. E é por isso que ele tem como nos resgatar, nos redimir. Ele morreu pelos nossos pecados. Tá? Então você pode hoje entrar na vida eterna por conta de Yeshua, porque ele morreu por você. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.